Olha, realmente a amplitude é muito grande da ação da autoemo, porque ela atua sobre o sistema imunológico, de um modo geral, quadruplicando uma área do sistema imunológico, que é o sistema retículo endotelial, aumentando os macrófagos de 5% para 22%, e ele é o responsável por toda essa limpeza. A autoemo, aumentando no macrófago, faz com que todo o sistema de limpeza dos agressores que ocorrem no organismo, seja de vírus, seja bactérias, seja células anormais, pré-cancerosas, tudo isso pode ser, pela ativação do sistema imunológico, pode ser inibido e evitar as consequências. Então é válido, realmente a autoemo tem uma aplicação muito, muito ampla. Além de que há uma coisa que eu constatei, que ela atua numa área do sistema nervoso, que é a área do sistema nervoso autônomo. Ela harmoniza o sistema vago-simpático. E com isso ela dá uma tranquilidade maior às pessoas. As pessoas tensas tendem a ser simpaticotônicas. E isso causa contração vascular. Isso favorece a hipertensão. A autoemo vai manter sob controle a pressão, mantendo o equilíbrio correto entre o sistema vago, que dilata os vasos, e o sistema simpático, que contrai. Isso é uma outra ajuda, junto com outros recursos, não sozinho a autoemo, mas já é um auxiliar no combate à hipertensão, que é uma doença que atinge bilhões de pessoas no mundo, né? É uma coisa hoje devido às tensões, do estresse, da vida moderna, do medo, da insegurança, disso tudo. Hoje a hipertensão está se tornando um problema de saúde pública muito grave. E a autoemo, pelo menos equilibrando o sistema neurovegetativo, ela já contribui para que as consequências da hipertensão sejam menos graves, né? Ou prolongue o período de bem-estar da pessoa, né? Sempre, porque o mínimo que se pode dizer é que, atuando sobre o sistema imunológico, que existe uma curva, o sistema imunológico cresce a partir do nascimento, a criança nasce praticamente com o sistema imunológico praticamente não funcionante, porque ela recebe a última carga da placenta, quando se contrai, joga uma quantidade enorme de anticorpos para dentro da criança. Durante 6 meses, ela vive protegida por esses anticorpos que ela recebeu da mãe. Então seria até um caso, durante a gravidez, a mulher fazer autoemoterapia para que a criança nascesse com o sistema imunológico potencializado, ativado. Aí, depois que termina esse período, é que começam as doenças infantis. Exatamente porque terminou vamos dizer, a reserva imunológica da criança terminou. E aí começa ela a construir o seu próprio sistema imunológico naturalmente, na luta contra o meio ambiente, contra os agressores que estão em volta. Nesse período, aí, quando terminou e começa a reconstruir, também ocorre hoje, uma coisa muito boa que a medicina avançou muito, daí a mortalidade infantil ter diminuído muito, começa o programa de vacinas, que é um exercício do sistema imunológico. As vacinas são exercícios, porque é a mesma coisa, a vacina produz o mesmo efeito das agressões produzidas pelas doenças. É a doença atenuada, apenas de uma forma que o organismo não corre o risco de adoecer, a não ser se uma vacina defeituosa, né? Mas se tiver perfeita, ela não causa doença, ela causa imunidade à doença. Então a criança vai crescendo o seu sistema imunológico até chegar ao pique, ao máximo, entre os 14 e os 16 anos, quando ele atinge a plenitude. Aí se mantém nesse nível até em torno dos
55, 50, 55 anos, nessa faixa. Aí começa o declínio do sistema imunológico, quando tínhamos a glândula que comanda todo o sistema imunológico, que é uma glândula no peito que nós temos, começa a atrofiar. Então, daí por diante, a autohemoterapia tem um enorme valor, porque vai retardar essa curva de declínio. Então, seria aí indispensável. Antes, ainda o sistema imunológico está muito bom, tem pessoas que têm ele menos eficiente, outros mais, dependendo da alimentação, se a pessoa se alimenta muito mal, né, com falta de nutrientes que estimulem o sistema imunológico, vitaminas, sais minerais, tudo isso, proteína mesmo, deficiência de proteína, porque o anticorpo é formado de proteína, então se ele tem uma alimentação deficiente, vai ter um sistema imunológico deficiente. E por isso que há muitas pessoas que vivem praticamente a vida sem doença, resistindo a toda essa agressão do meio ambiente, das doenças, né? Infecciosas e tudo, não tem nada, e outros toda hora estão doentes, né? Porque tem o sistema imunológico debilitado. Mas a autoemo ajudaria, nesse caso, a contrabalançar não que não deva ser ensinado a se alimentar corretamente, né? Para poder estimular o sistema imunológico, mas sempre iria contrabalançar essa deficiência na área da alimentação.